A minha convidada de hoje é uma mulher trans, negra, nordestina e mestre em estudos africanos e da diáspora africana pela Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, onde atualmente é doutoranda. Eu tenho a honra de receber a transfeminista Dora Santana. Dora, prazer imenso de receber aqui. Prazer é meu, obrigada. Muito obrigado por ter vindo. E para a gente entrar nessa discussão, vamos assistir aqui um trechinho de um depoimento. É um orgulho muito grande a gente receber a Dora e a Dandara para uma fala que, infelizmente, ainda é rara, né, na academia, a gente ter espaços para falar sobre pessoas trans, sobre mulheres negras trans. E eu acho que isso traz à tona uma visibilidade para a diversidade negra, né? Porque, né, somos diversos, né? A gente tem histórias diferentes, vivências diferentes, corpos diferentes, né? Identidades diferentes. E é importante que a gente converse sobre isso, debata sobre isso e aprenda cada vez mais sobre a nossa diversidade, porque ela é sempre enriquecedora. A gente organizou essa mesa, já é a segunda vez, né, que a gente convida a Dora para falar, porque a gente vê a importância de trazer narrativas que geralmente são excluídas do discurso acadêmico, mas não só do discurso acadêmico, como também nos espaços de militância, né? Então, esse tipo de atividade acaba sendo um espaço de troca para que a gente tenha acesso, né, a vivências que também são excluídas da universidade, né? São pouquíssimas transexuais ou pessoas trans negras que compõem o ambiente acadêmico, e como um processo de autoconhecimento também, né? Então, é um exercício que a gente tenta fazer com frequência, né? É extremamente importante. Dora, como a gente viu aqui, é um assunto complexo ainda, é um assunto novo, que muita gente não sabe exatamente o que é, nem como lidar, enfim, com a situação. Uhum. A gente começar explicando o que é exatamente transfeminismo. Uhum. Você pode pensar transfeminismo de várias perspectivas, né? Você pode pensar enquanto teorias, enquanto forma de teorização, mas também pode pensar enquanto prática, enquanto realidade, enquanto experiência encarnada, né? Em nível acadêmico, no Brasil, pelo menos, você tem uma edição de um livro, por exemplo, organizado pela Jaqueline Jesus, por exemplo, Transfeminismos, né, e Teoria. Fora do Brasil, você tem algumas revistas, como uma revista acadêmica TSQ, que é uma revista acadêmica que fala de questões trans, que discutem formas de desenvolvimento de linguagem para pensar perspectivas que tomam como a figura central pessoas trans, né? Mas eu penso que... E aí fala dessa questão de reconhecimento da humanidade, da nossa humanidade, do garantia de direitos, de como essa experiência perpassa também em como o gênero, as formas não normativas, né, de gênero. O reconhecimento também do gênero do qual a pessoa se reconhece. Isso. É isso também? Também. Até quando a gente fala de feminismo, tem todo um histórico, por exemplo, de mulheres que teorizam, né, sobre, por exemplo, mulheridade, né? E a referência, geralmente, é uma referência de mulheridade que não está associada a mulheres trans, ou travestis, ou transexuais, ou trans, né? De maneira geral, vem de uma perspectiva cis, né? E aí a gente tem trabalhos como também da transfeminista Viviane Vergueiro, que fala sobre cisgeneridade como um ponto de referência para tudo, geralmente. Então, quando a gente fala de pessoas trans,
é um caminho que geralmente a gente está sempre em diálogo com outras possibilidades, perspectivas que falam sobre gênero, que falam sobre essa questão de reconhecimento de humanidade, mas aí a gente pensa das complexidades. É o mesmo processo que acontecia com as mulheres negras, né? Que não tinha as suas especificidades discutidas, reconhecidas dentro desse movimento feminista. É mais ou menos por aí. Quando se fala em transfeminismo, você está trazendo essa especificidade dessa mulher que é a mulher trans. É por aí? Também, né? Porque quando eu falo estar em diálogo, e aí quando a gente fala de feminismo negro também, e fala de mulher negra, a gente tem que pensar também na posicionalidade da mulher transnegra, né? Ou da travesti negra, ou da maneira como nós nos identificamos com a nossa mulheridade, com travestilidade, com transexualidade, de acordo com a forma que a gente escolhe, né? Que a gente acha que nos representa melhor. E aí tem uma relação com isso, né, de negritude, porque quando a gente fala só de questão trans e de mulher trans em relação à mulher negra, por exemplo, a gente tem mulher trans negra, né? Então muitas das questões de como o nosso corpo é racializado, né, e de como o nosso corpo também enfrenta racismo, isso também perpassa por uma questão de gênero. A constituição de gênero para toda pessoa, né, vem relacionada também à forma como a pessoa é racializada, né? Então um problema que se tem, por exemplo, quando se discute transfeminismo, quando se discute feminismo negro e tudo isso, e quando a gente pensa no lugar da mulher transnegra hoje, é que, para a gente, não há somente uma coisa ou outra, a gente está pensando em todas essas formas relacionadas, né? Então, quando Sueli Carneiro fala de mulheres negras em movimento, né? Por exemplo, de mulheres negras que estavam em diferentes movimentos, mas não necessariamente de movimentos de mulheres negras, eu penso também em mulheres transnegras em movimento, né? Atualmente no Brasil a gente não tem um organizado movimento de, por exemplo, mulheres transnegras, mas nós estamos em vários espaços, nós estamos em movimento, né? Resistindo, mesmo que seja uma resistência individual, movimentar-se no mundo, né? E mesmo que não tenha consciência desse conceito, existem mulheres trans negras que estão exercendo o transfeminismo negro. Isso, né? Como eu falei, você pode perceber transfeminismo enquanto uma prática encarnada, né? Muito dos conhecimentos que a gente tem e dos conhecimentos que eu aprendo das minhas amizades, das pessoas com as quais eu me relaciono, das minhas amigas, né? São a partir de situações em que a gente não tem como desincorporá-las, né? Torná-las em língua. Às vezes é um sentimento, você entra numa sala, você sabe que tem alguma coisa estranha, alguém te olha estranho, você sente uma energia, mas a gente não consegue dizer, né? E isso é complicado porque aí a gente sempre tem um testemunho que é questionado, né? A vida toda a gente tem um testemunho questionado. Não, mas você tem certeza que você é mulher? Não, mas quando que você, né, começou? Mas então, quando você fala dessa questão de incorporação, alguns artigos eu tenho visto falando sobre que transfeminismo é algo novo no Brasil, que tem uma travesti, por exemplo, no início de um artigo de um autor, que ele pergunta para ela o que é transfeminismo. Aí ela fala assim, isso é de comer, né? Então, um autor que é cis, né, que escolhe começar a falar sobre transfeminismo utilizando a fala de uma travesti enquanto ignorante, enquanto não conhecimento, né, é algo que querer desqualificar esse discurso, usar a travesti para desqualificar o discurso, dela. Isso, acho que é bem pedante, assim, porque eu penso enquanto vivenciar e fazer transfeminismo, enquanto conhecimento, que é bem mais legítimo do que simplesmente a consciência da noção de transfeminismo que vem de uma história acadêmica, né? Na verdade, a gente está buscando linguagens para pensar essas complexidades que são vividas, né? Que são resistidas todo dia. Que existem, que está aí no dia a dia, na realidade das pessoas, né? Isso. Queria que você me dissesse qual é a diferença entre travesti e transexual. Essas diferenças foram construídas, né, por exemplo, mas também são formas que nós nos apropriamos e nos constituímos identitariamente, né? E elas são complexas, são diversas, às vezes significam a mesma coisa, às vezes significam coisas opostas ou diferentes, né? E às vezes também são recusadas. Então, pensando na construção, né, transexualismo e tudo, é um conceito medicalizante, né, patologizante, né, que é considerado como
uma desordem, isso, uma disforia de gênero, que é uma coisa que torna isso um diagnóstico, né? E travesti, historicamente, é uma palavra que relaciona-se a uma identificação de pessoas trans femininas, trans mulheres e tudo, mas é um pouco específico mais ou menos da América Latina ou do Brasil especificamente, né? Então, você tem algumas de nós que dizer que eu sou travesti e mulher é equivalente, né? Dizer que eu sou travesti e também dizer que eu não sou mulher, também às vezes é possível, né? Dizer que eu sou travesti e também sou transexual é equivalente. Dizer que sou... Então, assim, há formas diferentes de autodefinição que a gente utiliza, que, na verdade, é uma forma de estabelecer, né, um nível de entendimento que não deve, na maioria das vezes, ser questionado. As pessoas pensam, mas o que é isso? Ao invés de aceitarem, se você diz, olha, eu sou travesti, meu nome é Dora, né? Eu sou transnegra, meu nome é Dora, eu sou transexual, meu nome é Dora. Quando você fala, eu sou tal pessoa, né? Eu sou homem negro, tal, ou eu sou mulher negra, as pessoas não perguntam, mas você é homem como, sabe? Mas tem sempre esse questionamento em relação à forma de nossa autoidentificação. E para pessoas diversas, isso pode ser uma afirmação política, pode ser uma afirmação de como você se vê e tudo isso. Há essa ideia, né, de que a diferença, que também é possível ter, de que as transexuais seriam as que teriam interesse em fazer uma cirurgia de redesignação sexual, né, que seria uma cirurgia de transformação Mas do não gênero necessariamente genital. uma mulher trans tem esse desejo. Uma mulher pode ser trans e não ter esse desejo de mudar o corpo, por exemplo. Isso, definir mulheridade, o que é ser mulher, não necessariamente está associado a necessariamente cirurgias específicas, né? Está associado à forma como nós nos entendemos no mundo, né? Mas assim, a gente vive em um mundo que quer o tempo todo questionar a nossa presença, né? Negar a nossa presença. E mesmo nos espaços, por exemplo, de Estado, em que a gente luta por direitos e faz algumas pressões, como por exemplo de reconhecimento, de mudança legal de nome, ainda há uma pressão para um certo tipo de história, né? Para que eu mude seu nome, você tem que me dizer que você era garota, desde criança você nasceu, cabeça de menina, nunca mudou, foi assim. Há uma certa, né, história que se quer dizer. Pessoas decidindo por você, né? Decidindo o que você pode ser e te avaliando, pessoas que não sentem o que você sente, que não é dona do seu corpo. Sim. E se colocando na condição de dona do corpo do outro. Sim, né? Sim. Pois é, eu vou ter que ir para um pequeno intervalo, mas já eu estou de volta e fiquem com a gente porque esse assunto é muito interessante e com certeza nós temos muito que aprender sobre isso.